Já pensou se você estivesse dentro de um lugar onde um dia alguém te convenceu que era a casa de Deus? Disseram assim para você: vamos para a casa de Deus, vamos para a igreja, porque Jesus vai mudar a tua vida. Eu não sei se, assim como eu, você chegou a pertencer a esses lugares e confiou fielmente que ali era a casa de Deus. Porque eu sim, eu fui convencido de que ali era a casa de Deus, de que ali a minha vida mudaria e que eu seria uma nova pessoa. E assim como muitas pessoas, a gente acaba vendo alguns acontecimentos parecidos com a Bíblia. E uma delas são as campanhas pela fé. Campanha do Mar Vermelho, campanha do Sal, campanha das Portas Abertas, campanha da Cruz, assim como milhares delas que já foram desenvolvidas por esse sistema. E a gente até dá um crédito, nós colocamos a nossa confiança acreditando que também aqueles homens de terno, paletó e gravata são homens de Deus, porque eles se apresentam como pastores evangélicos. E esses pastores, eles então fazem-nos acreditar que eles são os pastores da Bíblia. Mas eu te pergunto, quando você entrou para esses lugares, chamado igreja, que tem um homem chamado pastor em cima de um palanque, que eles chamam de altar, assim como eu, você acreditou que aquele lugar também era um pedacinho do céu? Que os anjos de Deus estariam ali, ou o poder de Deus? Você já chegou a ter medo desses lugares, de você errar, discutir com alguém da obra de Deus, e a mão de Deus pesar sobre você ali naquele lugar? Eu já tive muito esses medos. Na minha cabeça, igreja evangélica era um pedaço do céu. E os líderes religiosos, como pastores evangélicos, cooperadores, ancião e rabino e padres, eram homens também que, de qualquer feita, eles tinham poder dado pelo céu. O que fazia com que nenhum questionamento pudesse ser feito por nenhum de nós. Eu vivi basicamente 20 anos dentro do sistema religioso do cristianismo. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu só estou vivo porque eu tenho certeza que o Deus Yahweh realmente ele ama as pessoas que vão com muita sede buscá-lo no lugar onde ele não se encontra. Quando nós vemos o livro de Atos, capítulo 7, verso 48, ali está explicitamente escrito: o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Quem disse isso, a primeira vez foi Estevão. E por causa desta palavra, Estevão foi apedrejado e caiu aos pés de Saulo. E o Saulo, que depois vai também se apresentar como Paulo, ele vai repetir essa mesma frase em Atos, que muitas vezes a gente ignora. E quando nós percebemos que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, então isso começa a cair uma ficha. Mas outros medos também começam a vir. A questão da Santa Ceia, a questão do batismo nas águas, do batismo do Espírito Santo, dos sacrifícios, da oração, dos jejuns. Tudo isso a gente pensa que está alinhado e agregado a esses lugares. Mas quando o Edson Silva História, que sou eu, despertei, comecei a desconfiar de alguns
acontecimentos que não casavam com a Bíblia que eu estava lendo em casa. E você deve ler a sua Bíblia em casa, porque a sua Bíblia está na sua casa. Eu comecei a entender e me questionar. Como pode um pastor evangélico dizer que ele dá a vida no altar, se o altar não pode subir porque é lugar de fogo? E quando a gente fala fogo, é fogo de verdade. O altar, ele não podia ficar apagado, porque ele tinha que estar queimando para preparar a comida do povo, porque antigamente as refeições não eram individuais como hoje. Você tem um fogão na tua casa, o vizinho tem no dele. Antigamente, a refeição ela era coletiva. Não se matava um boi para matar a fome de um filho. Se matava um boi, e aquele boi que não podia ser desperdiçado, tinha que se convidar todos, pelo menos daquela tribo. E por isso que você vai ver muito a palavra congregar. Congregar é as pessoas se unirem para subir a um determinado lugar, para ouvir o primeiro alimento, que eram as Escrituras, e depois dentro do tabernáculo, que era onde se ofereciam as refeições, as pessoas viessem ali para se alimentarem. Logicamente, conforme o tempo foi passando, essas informações elas foram se perdendo. E cada vez que essas informações se perdiam, mais doutrinas iam se criando dentro dessas abadias evangélicas, fazendo as pessoas acreditar realmente que esses lugares é a casa de Deus, são a casa de Deus, que esses homens são os homens de Deus, os homens ungidos, consagrados. Mas, na verdade, não se há um pastor na Bíblia que tenha sido ungido para continuar como pastor. O único pastor que foi ungido para ser uma autoridade foi o Davi. E quando Davi ele é ungido, ele não passa mais a trabalhar como pastor. Ele agora está sendo convidado para ser rei. Então, essa ideia de pastores do plural, botar terno, paletó e gravata, para dizer que eles são homens de Deus, isso não casa. Porque só existe um pastor de pessoas, que é o pastor de João 10. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele não dá a sua vida no altar. Ele dá a sua vida no madeiro. E aí, por isso que você entende que nos últimos dias, muitos falsos profetas se levantariam. E eles se levantaram a partir de 1960, onde as igrejas evangélicas começam a se multiplicar como as supostas casas de Deus. Quando a própria Bíblia diz que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Paulo repete isso em Atos 17, 24. E depois, isso aí é mostrado também no Antigo Testamento. Então, por que as pessoas não lêem as Escrituras? A Bíblia diz, o povo, aliás, errais por não examinar as Escrituras. Se as pessoas lessem a Bíblia, elas veriam que isso é um sistema. Tudo que é ismo é um sistema. E um sistema do abismo. Tudo que é ismo não está dentro da monarquia de Deus. Está dentro da república do rei de Tiro, Samael. Mas não adianta a gente agora comprarmos uma briga e travarmos uma guerra contra as pessoas que estão dentro dessas abadias evangélicas, principalmente se tratando do seu familiar, porque eles não vão nos ouvir. O que nós precisamos é ficarmos firmes, mesmo que sejamos ultrajados como endemoniados, encapetados ou desigrejados. Não tem problema. Nós não fomos chamados para poder fazer ID. O ID hoje não é para ser feito. Hoje é para se cumprir. Bem-aventurado aquele que lê e pratica. É isso que o nosso Salvador, ele manda. Hoje você não precisa sair, pegar a Bíblia e sair na rua para pregar a Bíblia para os outros. Isso é coisa inventada pelo sistema. Antigamente não tinha Bíblia.
Antigamente, sim, tinha que fazer o ID. E os últimos a fazer isso foram os apóstolos. Depois dos apóstolos, não teve mais ID. Teve a confecção do ID em forma de escritura, como essa Bíblia aí, que está nas suas mãos, que chegou até você. Nós somos os únicos povos no planeta que temos hoje as escrituras em nossas mãos. E isso aconteceu a partir de 1960. Porque de 1960 até Adão e Eva, nenhum povo tiveram o privilégio que nós temos de ter escritura. E mesmo assim, nós somos a geração ingrata, que muitos hoje nem respeitar a Bíblia respeitam. Então, nação, o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, a tua salvação não tem que ser buscada em lugar nenhum. A tua salvação, você nasce com ela. Por isso que criança é salva. Mas depois que você vai deixando de ser criança, a tua salvação, ela vai correndo risco. E aí você tem que lutar para não perdê-la. E o Espírito Santo não se busca dentro de templo, porque ele não habita lá dentro. Ele não pede para você buscá-lo, ele pede para você andar com ele. Gálatas 5,16. E a oração não é de boca, gritando no meio de uma multidão. Oração é individual, no secreto. Mateus capítulo 6, verso 6. Dá uma olhadinha lá, você que talvez é de uma igreja evangélica, e talvez você pode estar achando estranho esse vídeo, mas se você ler, você vai ver que a verdade realmente liberta, mas não o engano. Então temos que estar atentos.